Olá a todos, problema 130 do capítulo 12 do Hibbeler. Se o carrinho da montanha-russa parte do repouso em A e sua velocidade escalar aumenta segundo a equação AT igual a 6 menos 0,06 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da sua aceleração quando ele alcança B, então o ponto B, onde SB é igual a 40 metros. Então vamos ver que tipo de estratégia pode ser utilizada para a solução deste problema. Então temos que analisar uma série de coisas aqui. A primeira, que a aceleração não é constante, então já não poderemos utilizar aquelas fórmulas prontas para acelerações constantes. Outra coisa, claramente é uma curva, então essa aceleração terá componente tangencial, componente normal. Veja que a aceleração que ele dá é a aceleração tangencial, tem um T aqui, e essa aceleração é função de S, onde S é a distância percorrida na trajetória. Então, muito cuidado com essa, não achar que aqui é 0,6 segundos, coisas do tipo, e entender que essa aceleração é a tangencial, porque uma vez que ele percorre uma curva, ele tem duas componentes de aceleração. Então vejamos, ele quer a intensidade. Se eu for trabalhar com aceleração normal e tangencial, e eu devo partir por esse caminho, uma vez que ele já forneceu a tangencial, eu preciso lembrar então que a intensidade da aceleração vai ser dada pela aceleração normal ao quadrado mais a aceleração tangente ao quadrado, tangencial ao quadrado. A tangencial é a derivada temporal da velocidade. É a que ele deu aqui. Essa está mais fácil, está direta, uma vez que eu tenho o valor de S, onde ele deseja obter a intensidade da velocidade, essa está bastante direta. Aqui vai dar um pouco mais de trabalho, teremos que pensar um pouco, é normal, porque sabemos que a aceleração normal é dada por v ao quadrado sobre ρ. E não temos o valor de v para este ponto e também não temos o valor de ρ, do raio de curvatura. Então teremos que determinar essas duas variáveis primeiro. Então vamos ver a velocidade naquele ponto. Ele deu a equação da aceleração. Então é bastante conveniente que utilizemos aquela equação diferencial que relaciona a velocidade com a equação da aceleração, que é v dv. Só temos três equações diferenciais, essa é a terceira. Já tínhamos utilizado as duas primeiras nos exercícios anteriores. Esse é o primeiro exercício onde utilizaremos essa terceira equação diferencial, que não tem o dt, Então veja, v dv igual a at dv. Eu tenho que, para as condições iniciais, eu parto do repouso, então v0 é 0. Eu considero a origem no ponto A, então tanto S inicial é 0 quanto V inicial. As minhas integrais ficam a integral de V dV, de 0 a V, igual à integral de AT, onde AT foi dado, é 6 menos 0,06S, ds, de 0 a S. Resolvendo essas integrais, eu tenho que o valor de V é dado por raiz quadrada de 12S menos 0,06 S ao quadrado, metros por segundo. Para S igual a 40, que é o que está sendo pedido, eu substituo nessa equação da velocidade e eu sei então que naquele ponto a velocidade do carrinho da montanha-russa é igual a 19,6 metros por segundo. Então já tenho um termo que eu vou precisar para o cálculo da minha aceleração normal. Falta agora o raio de curvatura. E o raio de curvatura, aquela fórmula que vai estar nos nossos enunciados, não preciso decorar isso, é 1 mais a primeira derivada de y com relação a x ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, dividido pelo módulo da segunda derivada de y com relação a x. A equação que relaciona x e y foi dada, a equação da nossa trajetória. Eu preciso da primeira e da segunda derivada dela. Então eu derivo uma vez, derivo a segunda vez, com relação a x sempre, Não confundir com derivada temporal. Aqui é derivada com relação a x mesmo.
Para um ponto específico, né, para SB igual a 40, o nosso raio de curvatura então pode ser escrito como 1 mais a primeira derivada 1 sobre 50, que multiplica x ao quadrado, elevado a 3 meios, aqui todo esse termo, sobre 1 sobre 50, um módulo aqui, né? Lembrando que eu tenho que analisar por um x específico. Para SB igual a 40 metros, foi dado na figura que x igual a 30. Então, muito cuidado aqui nessa hora, não, né? Cuidado para não colocar em 40 aqui. Aqui não é o valor da distância percorrida, da trajetória, é o valor de x. E x para esse ponto é 30. Então eu substituo 30 ali e vou obter um valor de raio de curvatura de 79,3 metros. Então agora eu já posso calcular as acelerações. A aceleração tangencial está fácil. Ele deu a equação, basta eu substituir então no valor de S o 40 metros e eu tenho que a aceleração tangencial é 3,6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração normal, que envolve esses dois termos que acabamos de determinar, v ao quadrado, 19,6 ao quadrado, sobre o raio de curvatura. Daqui eu tiro que a minha aceleração normal é 4,842 metros por segundo ao quadrado. Elas são perpendiculares, então para eu conseguir a intensidade, elevo ao quadrado as duas componentes, promovo o somatório e tiro a raiz, e eu tenho então que a intensidade da aceleração no ponto B é dado por A igual a 6,03 metros por segundo ao quadrado. Aqui o que os cuidados que eu poderia ter nesse problema era lembrar desta equação, lembrar que eu tenho que utilizar esta equação diferencial, uma vez que a aceleração não é constante. Aqui está errado, né? Temos um erro aqui. Aqui é ds, né? Aqui está certo, mas aqui é ds, é AT ds. Cuidado aqui. Então eu deveria lembrar da utilização dessa equação. O raio de curvatura, essa fórmula é dada, derivar duas vezes, lembrando que é derivada com relação a x, também tem que ter um cuidado especial. E aqui na substituição para o cálculo do raio de curvatura entra o valor de x, e não o valor da trajetória, porque esta é a fórmula que deve ser utilizada. Aqui o que eu tenho é y em função, a derivada em função de x, e aqui x quadrado. Tomando esses cuidados, então, eu calculo a intensidade da aceleração para o ponto B. Qualquer dúvida, por favor, encaminhem no Moodle identificando o número do problema. Grande abraço, até mais.